Bem-vindos a mais uma Conversa Com. Hoje estamos à conversa com Maria Glória Pacheco. Muito bem. Agora aprendi o nome. Olha, porque é que eu estava aqui a pensar muito seriamente no nome? Porque toda a gente conhece a Glória por Glória, só por Glória. Exatamente. Mas não é Glória, só Glória, é Maria Glória Pacheco. Maria da Glória. Maria da Glória Pacheco. Maria... Ai, mas eu vou-te chamar por Glória, posso? À vontade. Pronto. Glória, primeiro que tudo, quem é Glória? Quem é Glória? Quem é Glória? Olha, tu sabes, conheces-me há muitos anos. Para as pessoas saberem quem tu és. Quem é Glória? Sou uma mulher de trabalho, simples, de trabalho. Acho que é isso. Bem sorridente, sempre bem disposta. Quanto baste. Por acaso nunca te vi chateada. Não, ainda Vês sempre bem, assim com ainda um- bem, com ainda um bem. sorriso. Ainda bem. É uma boa máscara, a gente Mas às vezes não convém. sorri por fora e às vezes estamos capazes de escavacar tudo. Tantas vezes, né? Tantas vezes, mas isso fica lá para casa, né? Exatamente. Olha, porque é que eu quis estar à conversa com Glória? Eu quis estar à conversa com ela porque ela é presidenta da Junta de Freguesia do Almograve, ainda, mas está no seu último mandato. Sim. E então eu quis vir conhecer um bocadinho o percurso da Glória e vos apresentá-la agora no fim desta sua etapa. Conta-me um bocadinho sobre ti. De onde é que és? Onde é que andaste à sou? escola? O que é que Então, andaste a eu fazer? Vamos começar sou- assim do início. Então eu sou exatamente aqui da freguesia de Longueira Almograve. Nasci, Cidade da Terra. Nasci no Nascedius. Não sei se te diz alguma coisa, Diz, Nascedius. da herdade onde há o bom vinho agora, acho eu. Não, isso é na freguesia dos Bicos. Não. Não, mas aqui- Nascedius não. aqui ao pé do mar. Não tem aqui também aqui uma Que eu coisa. saiba, não. Isso é mais Aquela ali da na... Chamine- aquela que, Isso é mais- que rematou ali um prémio Não, isso qualquer, é mais um vinho ainda- branco, Sim, qualquer coisa é daqui. é da freguesia, mas não é da herdade do Nascedius. Não, É não, é o pé da Zambujeira. Isto é para outra conversa. próximo das Furnas, esse vinho. É próximo das Furnas, É na freguesia de Longueira Almograve, mas... mas já nem nasceu. Não. Será Zambujeiro, uma coisa assim. Ah, mas é Herdade dali, do sabes do que é Zambujeiro. que eu estou a dizer? Sei. Pronto. Então não sei, tão conhecido o vinho. Claro que sabemos Uma todos. medalha. Ou várias. Não, mas eu nasci ali nos Nascedius, na herdade dos Nascedius. Sousa Prado. Diz-te alguma coisa esse nome? Disse. Então, sabes, o meu pai trabalhou sempre no campo e gostava muito de ir à pesca. E quando eu era pequena, que normalmente nós temos a mania de saber como é que nascemos. O meu pai dizia sempre que tinha ido ao mar e ouviu chorar. Estava uma mocinha lá dentro de um caixote, portanto eu não vi no bico da cegonha daí à costa. É uma das características de se ser natural do litoral. Portanto, eu nasci no Nascedius, andei à escola na Longueira. Estás a ver, fazia o percurso dos Nascedius até à Longueira todos os dias para vir à escola, Até. a pé. Só no final da terceira classe é que eu comecei a morar. Os meus pais construíram uma casinha num terreno que conseguiram a muito custo comprar ali próximo da Longueira, e só mesmo no final da terceira classe é que eu comecei a fazer um percurso curto, porque fazia todos os dias uma ginástica, uma boa caminhada, desde o Nascedius até e miúda, e os caminhos não eram como são agora, e muitas vezes, e naquela altura chovia com frequência e havia muitas ribeiras, os caminhos estão todos alterados, a paisagem está diferente daquilo que era nessa altura. Naquela altura chovia. Havia 3 meses havia seguidos. pinheiros, havia ribeiras que neste momento já não existem, e havia algumas que nós miúdos, era eu e mais uns quantos miúdos que vinhamos daquele monte, que era um monte de lavradores onde trabalhavam muitas pessoas. Muitas vezes nós não conseguíamos atravessar a ribeira porque a água era tanta que nós tínhamos medo de atravessar. De vez em quando tínhamos a sorte de o Sr. Prado, que já faleceu há alguns anos, é avô dos atuais Sousa Prado que exploram a herdade, era avô, às vezes trazia-nos de carro. Dava uma boleia. Sim, era espetacular vir de carro. E andar de carro nessa Sim, altura? era espetacular andar de carro, porque agora os miúdos gostam de andar de autocarro porque andam sempre de Falar carro. Em que década? 60, início de 70, portanto eu terminei a quarta classe em 72, portanto estás a ver. Já. Em 72 foi aquela escola que agora existe na Longueira, aquela escola primária, aquela dos centenários, que existem por aí muitas iguais, eu fui inaugurá-la na minha segunda classe, porque até aí o edifício onde funcionava a escola era uma casa funda, escura, sem casa de banho, onde íamos todos lá atrás de uma casa a fazer as nossas necessidades, porque não havia escola, não havia casa de banho, não havia água canalizada, não havia nada, havia umas paredes com um telhado. E tinha umas mesas onde nos sentávamos, e nos dias de inverno muito escuros,
professora tinha uma janelinha pequenina onde às vezes ainda punha aquele que se portava mal com orelhas de burro, mas era uma coisa tão pequenina, e no inverno, quando estava muito escuro, às vezes tínhamos mesmo que sair mais cedo porque não se via. E mesmo assim a malta se caía toda contente para a escola. Claro, estava-se muito bem na escola naquele tempo, melhor do que em casa às vezes. A casa era para trabalhar. Exatamente, exatamente. E o meu percurso na escola, quando terminei a 4ª classe, isto foi em 70... Fizeste o exame da 4ª classe? Fui ao Admira. Estreei uma toalete fina para ir ao Admira fazer o exame. Foi um dia de muita emoção. Ir ao Admira ir à vila do Admira era assim uma coisa maravilhosa, que era uma coisa rara, que raramente acontecia, né? Na altura não havia autocarro para ir ao Admira, havia de vez em quando, mas acho que quando fui fazer o exame, que fomos de carro, não me lembro. Mas fomos todos, os da 4ª classe, e os rapazes numa sala. E as raparigas do outro. Mas aqui na Longueira a escola era mista. Engraçado, porque era uma sala pequena e não sei se foi por opção, se acharam que isto era uma terra pequena e fizeram só uma sala, porque a maioria das terras maiores tinham 2 salas, uma escola feminina e uma escola masculina. Aqui a escola era mista. Lembro-me de escrever o sumário todos os dias e escola mista da Longueira. Que engraçado. Mas imagina agora com os problemas, as questões de género que existem, seria bem complicado agora, né? Gerir isso. Bem visto. É verdade, foi engraçado, por acaso. E tu fizeste aqui a tua escolinha, e depois como é que... É assim, não estudaste mais, estudaste até a 4ª classe? Não, foste estudar mais. O que é que fizeste? Olha, o meu percurso é muito engraçado, ou é uma tristeza, ou por outro lado, não é 72. Eu fiz a 4ª classe com boas notas, eu gostava de ir à escola, por acaso gostava de aprender, e depois, quando a escola começou, eu terminei, né, em julho ou junho, não me lembro, por acaso tenho lá o diploma, posso verificar, mas porque tenho aquele diploma antigo da 4ª classe, está lá para qualquer dia mandem-me moldurar. Acho que E então, e a casa da dos meus pais via-se a escola primária, e eu tinha muita pena, um grande desgosto de não poder ir para a escola, mas realmente a escola primária não me aceitava, já tinha terminado, né? Então punha-me lá à esquina a ver os miúdos no recreio e ali estava eu, de vez em quando tinha que ir ajudar a cavar batatas doces, a cavar milho, a ceifar milho, essas coisas, né? E gostava muito mais de ir para a escola, naturalmente. Mas na altura o Admira já tinha o 2º ciclo, né? Tinha, na altura não se chamava assim, não, era outra coisa. Mas pronto, já tinha o colégio e tinha a escola preparatória, era assim que se chamava. Só que ir para o Admira implicava ter dinheiro e os meus pais não tinham. As pessoas daqui que foram para o Admira foram ou para casa de família ou alugavam um quarto. Na altura era 90 escudos um quarto e o meu pai não tinha para pagar. Com muita pena dele, não tinha para pagar. Portanto, eu fiz a 4ª classe. Depois surgiu uma hipótese de ir trabalhar. Escudos que é os 45 cêntimos. Exatamente, na altura. A vida muda. Depois surgiu, mais tarde, a hipótese de eu ir trabalhar para a casa de umas pessoas, ser empregada doméstica. No fundo, era isso mesmo. As meninas de servir. Empregada, criada, chamava-se assim. Criada. E então fui para Portimão, tive uma sorte. Fui acolhida por uma família maravilhosa. A senhora era professora primária. Giro. Dava aulas em casa e foi bom para mim porque até serviu para aprender mais e para recordar, ou para não esquecer aquilo que tinha aprendido na escola primária, né? O senhor era bancário e eu estive na casa deles uns meses, eu acho que fui, não me lembro. E tinhas quantos anos quando foste para essa casa para Portimão? Então foi em 74, foi exatamente no 25 de Abril, no ano do 25 de Abril. Tinha 12, a caminho dos 13. Tinha 12. E então eu fui para lá trabalhar. Os filhos deles eram ligeiramente mais novos do que eu, mas quando eu terminava as minhas tarefas acabava por brincar com eles. E tinhas ainda a idade de brincar? Tinha, e todos os dias, eu digo-te que naquele ano em Portimão, eles tratavam-me impecavelmente bem. Eles iam para a casa inglesa todas as noites, para a esplanada, com os amigos, os filhos deles iam e eu ia com eles. E eu todos os dias comia um Supermax, era fantástico, estás a ver? E brincávamos às escondidas e chegava a casa, era uma mulher de trabalho, não é? Tinha que pôr os meninos na cama. Mas já sabias qual era o teu lugar? Sabia. Lazer era lazer e contavas... Conhaque é conhaque, trabalho é trabalho. E as coisas estavam bem definidas. E eu fui ganhar, sabes quanto?
Eu costumo dizer que fui ajustada por 450 escudos por mês, mas fui tão boa que no primeiro mês pagaram-me logo 500. Deste logo uma gorjeta. E então, mas foi bom para mim porque saí daqui de um sítio onde não tinha luz elétrica, não tinha água canalizada, não tinha nada e fui para uma cidade onde havia tudo, né? Exatamente. E fui muito bem tratada. Entretanto, estava em Portimão quando se deu o 25 de Abril. Uhum. E para mim foi um dia que eu jamais esquecerei, porque não sabia o que é que estava a passar. Claro. O meu patrão era bancário e ela era professora primária. Nesse dia os miúdos não vieram à escola, que a escola era uma sala que ela tinha no quintal, uma sala com todas as condições, e aquilo andava um rebuliço. O senhor veio a casa buscar um rádio e os prédios lá não têm telhado, têm quase todos como é que ele se Só chama? loja. Parece Pronto, não tem telhado. Não, Terraço, tem terraço. E então assim, só quadrados. exatamente. Eu Então só via era tropas Nos com terraços. G3 nos terraços. E soube nesse dia uma coisa que eu não fazia ideia, que aquilo era uma casa com quintal, o quintal contíguo, que dava para o outro lado da rua, era o quartel, uma esquadra, a casa da PID. Que interessante. Muito interessante, não é? Eu ouvia muitas vezes o meu patrão dizer, ele era columbófilo, e às vezes dizia, os polícias andam só a implicar com os meus pombos, mas eu não sabia que tipo de polícia é que lá estava, né? Exato. Só depois do 25 de abril, só nesse dia, ou mais tarde, porque não tinha noção, né? Claro. Com 12 anos Claro. não tinha muita noção, mas depois apercebi-me, mas pronto, no dia, o 25 de abril foi assim um dia que marcou toda a gente, a mim marcou-me sem saber porquê, soube depois, né? E quando foi o 1º de maio, houve uma manifestação enorme e houve pessoas que invadiram a sede da polícia e eles saltaram para os terraços dos prédios, inclusive para aquele da casa onde eu morava, né? Onde eu trabalhava e morava. E foi assim uma situação que me marcou muito, o 25 de Abril, o 1º de Maio, 1º de Maio. foi assim... Foi assim uma semana que te Foi. marcou. É verdade, mas o 25 de Abril fez com que eu pudesse voltar à escola. Trouxe todo sentido. Porque em outubro começou a haver autocarro para o Odmira. E eu pude ir para o Odmira estudar. Mais fácil do que os 90 escudos por É vez verdade. para pagar o carro, Sim, né? porque o autocarro era de Borla, era de Aluguer, fazia todo o percurso aqui do litoral, o Cavaleiro, a Fataca. Eu saía de casa muito cedo e chegava muito tarde porque o autocarro fazia isto tudo. Este circuito todo. E foi assim uma história... Ou seja, deixaste de ser a menina dona de casa que estava a trabalhar, Sim, e voltei a ser estudante. ajudada pelos 450 escudos. Sim, E voltaste e deu-te a oportunidade de seres livre para estudar. é verdade. Foste livre Pronto, para comecei isso. tarde, mas fiz o 9º ano em Odmira. Começaste na altura que tinha que ser. Sim, foi só depois, em abril foi a Revolução e eu comecei em outubro. Porque foi quando a escola começou, com muita falta de professores, não é? De agora, isto já vem de trás, bem de não é? trás. Houve já um tempo melhor, mas agora estamos outra vez pior. Mas foi assim uma história, e ir para o Odmira foi bom. Na altura a maioria das mulheres da minha idade, das miúdas da minha idade, não podiam ir para o Odmira porque achavam que era uma falta de vergonha ir para o Sim. Odmira, ir para a escola. Uma mulher, o que é que vai fazer uma mulher para a escola? Por acaso meu pai e a minha mãe sempre acharam que eu devia ir, se eu queria ir, que fosse. Exato. Não me proibiram. E pronto, foi. Desse lado dos pais. Sim, eram analfabetos, mas não queriam que os filhos fossem analfabetos. Exatamente. Os meus irmãos são mais velhos que eu. Infelizmente um já morreu, mas... És a mais nova. Sim, És éramos a três. única menina. Não, tenho uma irmã mais velha, com mais 4 anos que eu, e tinha um irmão mais velho, que já faleceu há 2 anos. Mas de qualquer maneira és a menina do papá, que eras a mais novinha, ou não? Éramos todas, sabes, o meu pai, apesar de na altura a vida ser muito difícil e trabalhar muito, eu saía muito cedo, nós não o víamos, mas quando chegava à casa e nós ainda estávamos, quando chegava a horas que nós ainda estávamos acordadas, o meu pai era homem, de sentar uma filha em cada perna e contar uma história e cantar uma canção ali ao pé do lume. Antigamente os homens não eram muito de afetos e de mimos, sim. mas o meu pai sempre Era foi, isso que eu ia até mais dizer. que a minha mãe. Era isso que eu ia dizer, até há muita imagem de que os homens não tinham grande afeto para com os filhos e as Não, filhas. no nosso caso, não, isso nunca aconteceu. E era com todos, porque também me lembro muito bem do dia em que o meu irmão foi para a tropa.
Também ninguém me explicou porquê, só via toda a gente a chorar. Estás a ver? Porque na altura havia já a guerra no ultramar e quem ia para a tropa tinha sempre a possibilidade de ir para a África. E a minha mãe e o meu pai simplesmente nem conseguiu despedir-se do meu irmão. Porque também não havia Arranjou comunicação. a forma de ir trabalhar, fazer qualquer coisa para não assistir à partida do filho. Ele pensou que podia nunca mais ouvir. Não, ele na altura ia fazer a recruta e não sei o que, seria tudo cá, mas podia ser mobilizado mais tarde para ir para a África. Mas felizmente ele tinha um problema nos pés que não permitiu, acho que tinha o pé chato e não foi mobilizado para ir para a África, mas os meus primos foram todos para a África. Pois. Mas o meu irmão teve exatamente 3 anos na tropa a cumprir o serviço militar. Mas ele deve ter agradecido muito por ter os pés chatos. Pois, na altura não havia ortopedistas, palmilhas, sapatos ortopédicos, aquela coisa que os miúdos usam todos, ou quase todos. Agora já não se usa outra vez. Glória. Mas foi assim, o meu pai era uma pessoa muito afetuosa. Era. E quando é que entra aí o amor na vida da Glória? Quando é que sais da casa dos teus pais? Então eu em Odmira só fiz o 9º ano, porque no ano em que eu terminei não havia secundário, houve ali um interregno. Eu inaugurei aquela que é agora a escola profissional, na altura era a escola preparatória Almirante Peçanha, porque antes disso havia uma sala, as turmas estavam divididas pela vila, no Conde Ferreira, por cima da padaria, na Câmara, na Casa do Povo, enfim, em vários sítios da vila. E depois abriu aquela escola, e eu fiz o 5º ano, e o 6º, aliás, fiz do 5º ao 9º em Odmira. E apanhei exames nacionais no 6º ano e depois no 9º ano também. E depois, em 79, não houve, no ano letivo 79-80, não houve escola secundária em Odmira. Em 80-81, creio eu, abriu onde era o colégio, onde agora funciona a Taipa, acho eu. Já a Câmara lá esteve também, acho eu. E houve muita gente de Odmira que saiu nessa altura porque não havia secundário. Uns foram para Beja, outros foram para Lisboa, outros foram onde tinham família, e a minha irmã também já tinha emigrado para Setúbal, que era mais velha, já estava a trabalhar em Setúbal, e eu fui para Setúbal. Então fui estudar à noite porque precisava de trabalhar durante o dia. Os meus pais continuavam pobres. E então fui estudar de noite e trabalhar de dia. Mas o quê? Eu fui trabalhar, fui lavar a louça para um restaurante, só a troco de comida, porque depois comecei por ir ajudar e depois comecei por ficar. E fiz o 1º e o 2º ano do curso complementar à noite, porque à noite eu tinha matriculado num curso que eu achava que era a minha vocação, porque eu só gostava de matemática na área das ciências, então matriculei-me em Economia, porque gostava de matemática e Economia também, mas Físico-Química nem por isso, e Biologia. Também fiz péssima sempre. E então matriculei-me aqui em Odmira, com falta de informação, matriculei-me na área C, que era Economia já na altura, cheguei ao liceu a Setúbal, e à noite não havia esses cursos, isso era só para dia, para o ensino regular, para a noite não havia. Eu depois fui atendida por um professor que era de letras, que até era professor de latim, e é claro que tinha falta de alunos, foi para lá que ele me encaminhou. Eu, como não tinha conhecimento, não havia informação que há hoje, claro, nem os pais, nem ninguém. Exato. Então fui para letras e com latim, que foi assim uma coisa, mas também ajuda muito no português. Pronto. Nada é perdido. E depois só fiz aí o 2º ano do curso complementar, porque não havia universidade. Nessa altura Setúbal ainda não tinha universidade. Não tinha, parece mentira, não é? Parece mentira. És uma mulher que acompanhou o início de várias coisas. É verdade, na altura, estás a ver, se calhar se Setúbal tivesse universidade eu teria ficado em Setúbal, mas fazer universidade, na altura a seguir ao 2º ou 11º ano não havia o 12º, faziam-se umas provas, a PGA e umas coisas que o propedêutico, umas coisas que o ensino tem tido várias reformas e vários nomes, às vezes para a mesma coisa. Exato. Mas não havia aqueles exames de entrada para a universidade, né? Mas eu teria feito isso, mas como não havia em Setúbal, eu voltei, mas entretanto não estive sempre no restaurante, né? Depois arranjei trabalho numa clínica de fisioterapia.
fui aprender a fazer tratamento de fisioterapia. Ainda estive em Lisboa uns meses a aprender, fui convidada para estar em Lisboa, para ficar em Lisboa, mas eu já tinha aqui um rapaz debaixo do olho aqui no Almograve, não dava-me jeito de ficar em Lisboa. Assim não o conheceste quando estavas a estudar, não é de lá? Não, é de cá, já conhecia é que assim a escola primária. Não desencaminhou, porque não. Me diziam que podia ser mulher sempre bem para aqui e para além, mas tu portaste sempre bem. Sim, e foi mesmo muito bem comportado. Foi. Então, não fiquei em Lisboa, podia ter ficado na altura, porque trabalhei numa clínica que tinha condições para lá ficares. Mas trabalhei nessa clínica, na mesma em Setúbal, mas a chefe em Lisboa queria que eu ficasse lá. Mas eu implicava gastar dinheiro em transporte e não sei o quê, mas se tivesse ficado em Lisboa, se calhar teria ido para a universidade, enfim, aquelas coisas. Nada disso aconteceu. E depois em Setúbal, quando a clínica, houve uma altura, aquilo era uma clínica que era convencionada, era privada, mas trabalhava para o Estado também. Houve ali uma fase em que a Ministra da Saúde fez uns cortes e aquilo entrou em falência e eu acabei por regressar. Em 88. Ainda foi um bom tempo. É verdade. Um bom tempo depois. E em 88 comecei a trabalhar no colégio. Em outubro de 88. Voltaste, eu estava com 10 anos. É verdade, comecei a trabalhar no colégio. Há 37 anos tu voltaste para cá. Exatamente. Uma vida completa. É. E então, depois trabalhei no colégio até o ano passado. E entretanto surgiu o convite para ser presidente junto. O Zé Alberto também foi meu colega de escola e, enfim. Por acaso íamos chegar lá também, como é que tinha surgido isto? Então, é assim, casaste com quantos anos? 27. Portanto, no meio dessas trocas baldrópicas e diz para Lisboa e de voltares, quando voltaste em 88, ainda não estavas casada? Não, casei depois no ano seguinte. Então, assim, vieste também com o objetivo, voltaste e orientaste a tua vidinha. Mas você já namorava? Já, um namoro à distância, mas já namorávamos. Já era quem, cartinhas? Cartinhas, tenho assim um monte de cartas, um dia publico, tipo Fernando Pessoa. Podias fazer um livro, fazer a vossa história. Então não havia telefones como há hoje, a comunicação era diferente daquilo que é hoje, não é? E tinha outro sabor. Sim, mas também, eu não sou saudosista. Sim. Há coisas que das quais não tenho saudades nenhumas. Mesmo quando ouço as pessoas dizerem antigamente é que era bom. Mas coisas simples, não? Havia coisas boas, outras menos boas, é como agora. Há coisas que não era preciso terem tão difíceis, não é? Sim, havia muita dificuldade, não é? E então, sobretudo quando as pessoas não tinham muitas condições financeiras, exato, mais dificuldades haviam, não é? Hoje, eu às vezes com os meus filhos fico um bocadinho zangada, ficava quando eles eram mais pequenos, vocês têm tudo e não aproveitam. Eu queria um livro e não conseguia ler, porque não tinha um livro para ler. Nós às vezes cometemos esse erro de achar que os nossos filhos têm que perceber o porquê da necessidade das coisas, que não têm essa necessidade e que têm que agradecer, só que eles realmente nunca passaram o que nós passamos. Sim. Né? Como é que podem compreender se não passaram muito difícil. O que nós passamos? Pois, quem passa por elas é que sabe como é que elas mordem, não é? Ao mesmo tempo, também acho que há um outro erro grave, às vezes como pais, de querer dar tudo para não passar as necessidades. E proteger-me demasiado. Isso é demais. Eles também não vão entender e não vão agradecer porque também nunca passaram o que nós passamos, não é? Sem dúvida. Glória, então se vieste para cá, casaste, orientaste a vidinha e foste para o colégio. Sim. Foste para o colégio. Aliás, eu já trabalhava no colégio há um ano quando casei. Aliás, é daí que eu conheço a Glória, porque quando eu vou estudar para o colégio, esta cara simpática trabalha lá e é sempre conhecida como a Dona Glória do colégio, porque era sempre a pessoa que nos ajudava com tudo. Já viste como... havia muita gente ali, sim, toda a gente ajudava. Mas pronto, a gente ia ter contigo, tu tentavas sempre nos ajudar, só se não conseguisses mesmo. Aliás, acho que de toda a gente que andou no colégio, passou por ali, toda a gente fala. Às vezes há aquelas contínuas que a gente, ou aquelas pessoas que estão lá, que a gente não tem grandes saudades. Mas tu foste daquelas que mantiveste boas relações com todos. Sim, acho que sim, fiz por isso. A Dona Glória era sempre um espetáculo. Achas que, como é que vê-se essa tua, como é que eu vou colocar, peraí. Isto é tudo improviso, porque a gente estuda as perguntas quando está a conversar com as pessoas, né? Como é que eu vou colocar isto? Tu que em pequena estiveste na tua escola primária e depois passou uma altura que só já observavas que não conseguias ir para lá. Depois voltaste, depois ires trabalhar
Para um uma colégio. Como é que achas que isso se refletiu em ti, na tua vida? Na tua Foi experiência? muito Foi uma bom. coisa que sentiste Sabes que bem? o Colégio de Mil Fontes sempre foi uma coisa, uma referência, sempre foi muito conhecido. Aliás, não era conhecido como colégio, era a colónia. A Sim, colónia, a colónia, né? é verdade. Nós aqui deste lado do rio víamos a colónia do lado de lá, né? exato. Porque ir a Mil Fontes naquela altura não era como é hoje, não é? Não. Sabes que eu ainda acho que tenho uma vaga ideia do Padre Lourenço. É Sim, trepar, acho que ainda o conheci. eu por acaso conheci, sabes, antes do 25 de Abril houve um movimento cívico de Beja que deu alguns cursos por aí pelas aldeias e aqui na Longueira esse curso também existiu e houve um dia em que era para jovens e ensinava as meninas a serem senhoras, a saberem comportar-se. Boas maneiras. Sim, era Boas mais ou maneiras. menos isso. Saber estar. Sim, e eu era ainda miúda, mas a minha irmã também frequentava esse curso e lembro-me de um dia irmos fazer um piquenique nas Furnas Rio e passámos o barco e fomos visitar o colégio. De barco. De barco, sim, não havia ponte. Por acaso foi muito interessante. Foi a única vez que eu vi o Dr. Lourenço, porque eu fui trabalhar para o colégio no ano em que ele morreu. Até se calhar, né? Ele, Então, paro, não ele consigo. morreu em março, acho que foi ali no início do mês de março. Não, espera aí. Tu disseste que foste para lá Em em 88. 88. Até isso provavelmente foi quando eu entrei, porque eu acabei a 4ª classe, entrei no 5º ano. Portanto, 10 anos. Eu tenho a sensação de o ter visto ainda com uma bengala nas escadas. Mas podes ter visto, podias ir ao colégio, tua mãe podia ir ao colégio Não, que por a outra primeira razão. vez que fui à vila foi quando fui para a escola. Sério? Praticamente. Mas como a tua irmã é mais velha, não frequentou o colégio. Não, ela não andou no colégio. Mas eu, nesse dia Não. que fomos visitar o colégio, sabes, o colégio era. A ideia que eu tenho é aquela, onde agora é o unificado, Sei. aquele edifício. Sei. Aquelas carteiras antigas, como Sim. havia antigamente, e o Dr. Lourenço ia com a sua batina preta e as botas a fazer aquele barulho no chão. A ideia que eu tenho do Dr. Lourenço, porque acho que foi a única vez que eu vi o Dr. Lourenço. E eu acho que já o vi meio doente, mas Pois. não tenho a certeza, com uma bengala numa escada, mas eu não tenho esta minha imagem na cabeça. Eu, quando fui para lá trabalhar, ele tinha falecido havia pouco tempo. Pois, eu não sei. Só Era a se eu doutora sonhei Bárbara, a outra diretora. pessoa. A doutora Bárbara era a diretora quando eu estive lá. Pois, Doutora Bárbara. E grande depois mulher. foi aquela que era professora de religião moral, Madalena Lopes. Lopes. Exatamente. Estava-me aqui a lembrar Colena Madalena, exatamente. Essa senhora, um dia tivemos um bate-boca numa aula de religião moral Com a Madalena. e disse-me que eu devia ir para a política. Ela. Porque eu era só que era boa para a política, mas tinha de ter cuidado porque era uma pessoa primária. Era. O que é Era. que ela E eu queria fiquei a dizer com pensar, Eu isso? pensei, está-me a chamar nomes. O que é que ela queria dizer com Diz isso? que eu sou uma mulher que tinha o coração na boca E e não então? a razão. E Tinha então? que aprender a me controlar. E depois disse que eu tinha... E ela sabia controlar-se bem. Ainda bem. Porque eu tive uma história com ela. Eu para a política. não tive assim problemas de maior com ela, mas por acaso na minha segunda gravidez tive uma situação com ela que me marcou assim de uma forma menos positiva. Mas entretanto depois fizemos as pazes, mas Pronto. foi assim foi uma altura que eu achei que ela não foi muito... Correta. Sim, porque na altura não havia telemóveis e eu, a primeira gravidez foi maravilhosa, não tive problema nenhum, estava linda e maravilhosa com aquelas vitaminas, aquelas coisas todas, uma pele fantástica. A segunda já tinha mais 3 anos, já tinha um filho, acho que estava mais cansada. As coisas nunca são iguais. Não. E o médico achou que, quando fui à consulta, ao escutar o coração do bebê, achou que havia ali uns batimentos estranhos e mandou-me fazer um exame. E eu morava na Boa Vista na altura, não tinha telemóvel. Telefonei à Madalena e disse-lhe: Madalena, vou chegar um bocadinho mais tarde porque tenho que ir ali ao centro de saúde para
conseguir umas credenciais para ir a Lisboa fazer um exame. A nossa Madalena... Ana Madalena Ludovino. Ludovino, A recepcionista. A recepcionista que ainda lá está. Sim, senhor. Ainda não saiu. Não. Ela também recebeu uma medalha. Não, recebeu uma condecoração. Sim, sim. Pronto, essa Madalena, porque a outra também era Madalena, é só para definir aqui as Madalenas. Mas então eu fui ao Admira, ao centro de saúde, tratar de umas credenciais para ir a Lisboa. E quando chego ao colégio, a Madalena diz-me: ai, ainda bem que chegaste, a diretora estava tão preocupada contigo. E eu, uau, preocupada comigo? Bem, e então pensei, estava preocupada com o meu estado de saúde, não é? Se calhar estava para te dar uma bronca. Quando cheguei lá, ao gabinete, fui logo ter com a senhora diretora, não é? A senhora dizer-lhe que estava ali, viva. A diretora olhou para mim e disse: a Glória sabe que os papéis têm que estar em Évora em tal dia. E eu disse-lhe assim: a senhora vai entregá-los em mão, para ter a certeza que chegam. É porque o que diz na carta é que têm que sair imperativamente até ao dia tal. E, se puser no correio, não sabe se chegam. Exatamente. Se vai levá-los em mão, certamente. E escutei, saí de lá, fui para o meu gabinete e chorei tanto, porque eu estava a pensar que ela estava preocupada com o meu estado. Afinal, ela estava preocupada com os papéis, que era a candidatura, os documentos necessários para o contrato de associação ser assinado, que tinham que chegar a Évora dentro daquele prazo, mas normalmente o ofício dizia enviar ou devolver impreterivelmente até ao dia tal. Não é chegar a Évora naquele dia, não é? Exato. E então eu fiquei assim, ok, sim senhor, fiquei assim um bocadinho, digo, pronto, está bem. Tipo, de mulher para mulher é um bocado estranho. Sim. Freira, mulher de Deus, católica, mas infelizmente se as pessoas não forem, não são as paredes que o são. Exato. Não é? Esta Glória é o máximo. Não é? Claro. Tem que ser as pessoas. Oh, Glória, então tiveste esse teu percurso fantástico. Estás-me a dizer que estiveste lá até o ano passado, já estás reformada do colégio? Não, despedi-me o ano passado. Despediste? Sim. Despediste? Despedi-me. Então, fartaste daquilo? Mais ou menos. Quando as coisas não correm. Eu tentei sempre fazer o meu melhor. Trabalhei sempre aquilo que me foi pedido, acho que fui cumprindo. Nunca ninguém tive 36. Nunca ninguém me disse que o meu trabalho não era bom. Exato. De repente sentes que o teu trabalho não é do agrado dos teus chefes e sempre me ensinaram que devia ser pobre mas de cabeça levantada, portanto pobre mas com dignidade. Eu vim-me embora. Tu és das minhas, quando a gente não se sente bem num sítio é que não estamos a ser bem-vindas. Algo que se faz tarde, pois, não é? Temos foram muitos anos, já acho que dei muito àquela casa e tentei sempre fazer o meu melhor. Se não fiz, pelos vistos não fiz, ou quem não gostasse, não vou pedir desculpa porque sinto que fiz sempre o meu melhor. A tua consciência está bem, tranquilíssima, portanto. Nós temos de ser sempre fiéis à nossa consciência. Isso é o meu lema também. Temos de ser fiéis à nossa consciência. Portanto, independentemente de às vezes haver quem não goste muito da nossa opinião ou de algo que eu possa pensar, mas temos de ser fiéis a nós próprios. Quando não concordava com alguma coisa, dizia, e às vezes as coisas não são bem vistas. Hoje em dia parece que gostam das pessoas simplesmente caladas, que só obedeçam. Não podemos só seguir a fila, né? Tipo ovelhinha. Tipo ovelha, é isso, fora do rebanho fica complicado. Então, e como é que surgiu este desafio de vires a ser a senhora Presidente, a candidata a Presidente? Olha, esse pedido, esse convite surgiu em 2013, né? Já lá vão 3 mandatos, 13, 17, 17, 21, 21, 25. Portanto, em 2013 eu já estava na Junta de Freguesia. Tive 4 anos, eu tive 4 anos na Assembleia de Freguesia, depois tive 4 anos como tesoureira da Junta, era o Diniz o presidente. E um dia convidaram-me para encabeçar a lista. Pois tu foste a seguir o Diniz? Sim, para encabeçar a lista. E eu, por acaso, foi numa festa no dia do pescador. Se vocês já beberam demais, deve ser por isso. Sim, estava. Olha, mas eles escolheram bem. Estava o Ricardo, estava o Zé Alberto. Com uma moça que deu à costa. Exatamente, tinha tudo a ver, tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo. E então, olha, foi assim, na altura os meus filhos também já os dois tinham saído do ninho,
O mais novo tinha ido para a universidade, os meus pais tinham estado muito antes, já tinham falecido os dois, e de facto acho que surgiu numa altura boa para eu ter a cabeça ocupada e... Apesar de teres mantido as tuas funções no colégio. Porque, sempre. Não conciliaste o cargo de presidenta. Presidente de junta. És presidente ou presidente? Eu nunca sei. Eu acho que a presidenta é lá no Brasil. Aqui é só presidente. Olha, que me desculpem, eu tenho andado... Eu acho que aqui é presidente. Fui pesquisar e tenho andado a pensar nisto de ser presidente. Não, escrevo sempre presidente. É? Não. Então pronto, presidente de junta. Conciliaste as funções do teu trabalho e estas. Sim. O que eu acho que não deve ter sido assim tão fácil. Não foi nada fácil, não. Porque é assim... Não foi, porque eu, quando era tesoureira, nunca pensei que continuasse na junta e, portanto, nunca me fui pondo a par das coisas. E, para além disso, tinha também a minha mãe muito mal e não tinha muito tempo disponível. E depois, quando me convidaram, eu achei que não era capaz. Mas insistiram tanto e não, parece que não havia assim mais ninguém com disponibilidade, acabei por entrar. Também tinha o Dinis atrás de mim, que ficou na equipa, que me ajudou e que estava ali para dar todo o apoio necessário. E que supostamente sabia de tudo o que se passava na freguesia. Exatamente. Portanto, o Dinis continuou como tesoureiro. Foi. Trocaram as funções? Sim, foi mais ou menos isso. Mas pronto, ele assumia aqui as coisas, embora eu fosse presidente, mas o Dinis estava muito mais presente a orientar os trabalhos do que eu. E eu não tinha, sempre que precisava de algum dia para ir a uma reunião ou qualquer coisa, ou alguma coisa da junta, fosse mesmo necessário eu estar, eu no colégio ou faltava e descontava o dia, até porque eu era recursos humanos a minha área, ou tirava um dia de férias. Portanto, isso nunca aconteceu prejudicar o colégio, estava fora de questão prejudicar a minha entidade patronal, na altura, o colégio, o Instituto Nossa Senhora de Fátima. Portanto, durante muito tempo foi assim. Neste último mandato, houve a hipótese de eu ficar a meio tempo e de tirar um dia para ficar na junta. Acontece que eu comecei por fazer isso, tirava um dia para ficar na junta e a junta pagava ao colégio as horas que eu faltava. Acontece que na minha ausência no colégio também ninguém fazia o meu serviço e eu disse à direção, olha, se eu chego e tenho o mesmo trabalho para fazer, então a junta não paga mais. Eu vou continuar a fazer como fazia, quando precisar de faltar desconto o dia, tiro férias. Tenho consciência que não prejudiquei nunca o Instituto, é nada. Exato. Saiu-me sempre do pelo, portanto, mas agora que saí do colégio, estou a tempo inteiro na junta. Pronto. E agora que estás a tempo inteiro, não te vais voltar a candidatar? Então, não posso, e ainda bem que não posso, acho que 3 mandatos é mais que suficiente para uma pessoa tentar fazer alguma coisa pela sua terra, pelas suas gentes, que é por isso que aqui estamos, não é pelo ordenado. Se alguém pensa que ser presidente de junta já me disseram, tu agora reformas, porque eu reformo-me porque tenho muitos anos de descontos, porque antes do 25 de Abril não havia trabalho infantil. Exatamente. E esses meses que eu estive em Portimão fizeram-me descontos, e agora quando eu faço a simulação para a minha reforma, faz toda a diferença eu ter aqueles meses ou não ter aqueles meses. Dos 450 escudos. Exatamente. Porque naquele tempo, estás a ver, isso significa que eu tenho uma carreira longa. E enquanto estudei, do 5º ao 9º ano, eu também trabalhei sempre. Só que infelizmente não fiz descontos, não teria mais 5 anos, né? Exatamente. Porque trabalhei sempre, toda a minha vida. E ainda bem, trabalhar dá saúde, não é? Glória, destes 12 anos que estiveste à frente da Junta de Freguesia, qual é assim uma das coisas que conseguiste fazer ou realizar que te deixa feliz, teres conseguido fazer? Olha, eu acho que o mais... Isto nunca dá para grandes projetos, para grandes coisas. Não, eu acho que o mais importante... Que é que a Junta não tem orçamento que dê para fazer obras.
grandes. As obras grandes são para a Câmara fazer. Quando muita junta pressiona para a Câmara fazer. E é isso que eu tenho feito. Exato. Tentado pressionar, há situações que se vão resolver. Temos a Ecovia que está, ainda não está terminada, mas é um projeto que tem 20 anos, um pedido que tem 20 anos. O plano ali do cruzamento Almograve vão deixar de ser foros. As pessoas vão conseguir legalizar finalmente aquele terreno que é delas e onde tem as suas habitações. Mas aquilo que dá mais prazer é poder ajudar alguém que chegue aflito e que precise de ajuda. Percebes? Essa parte Sim, mais humana. Mais humana, acho que é o que mais nos satisfaz, o que mais nos preenche. Porque, pronto, há certas situações que ainda há pouco estávamos a falar em off, que tu gostavas que tivesses aqui já arranjadas e que tivessem feitas e que tens feito alguma pressão, mas que as coisas são municipais e não consegues. Pois, há coisas que não dependem de nós. Porque também temos um orçamento pequeno, temos muita falta de recursos humanos e não se fazem omeletes sem ovos. Claro. Mas há coisas que me dão muito prazer fazer. Oferecer um teatro aos miúdos da escola, uma apresentação de um livro, uma coisa assim. O Almogrooves também começou agora durante em 2015. É um filho nosso. É um filho nosso. E fizemos o registro da marca Almogrooves como propriedade da Junta de Freguesia. Giro. Fizemos-lo há pouco tempo. Que é um festival que... Pronto, é um evento, não é um festival, é um evento de música que acho que é interessante, é engraçado, traz gente Onde nova. Onde surgiu essa ideia de fazer o Almogrooves? Opa, toda a gente sentir essa necessidade. Toda a gente tinha uma festa na sua terra. Mil Fontes tem a feitura. Na altura, a Zambujeira do Mar tinha o Festival do Polvo. Outros têm o Festival do Axegão. Ou tinha o Festival do Axegão. Outro tinha o Festival não sei do quê. Pá, a gente não tem nada. E então começámos. E se fizéssemos? Isto surgiu. As brisas acontecem aqui, no Largo da Praia. E havia ali uma tenda. Devíamos fazer qualquer coisa. E o primeiro ano que fizemos o Almogrooves foi aproveitando a tenda do 10 de junho. Fizemos o Almogrooves em junho. Pedimos para a Câmara... Isto é que aproveitar o sentido da oportunidade. Para a Câmara ficar. E como é que surgiu o nome? O nome foi engraçado. Porque os meus filhos gostam muito de música. Os dois. O David, do mais velho, estava a fazer Erasmus em Barcelona. E o David foi quem fez sempre a comunicação, agora o João também, mas foi sempre ele que fez os cartazes e a comunicação nas redes sociais, porque eu, ou seja, novas tecnologias não pesco muito, pesco o suficiente para trabalhar, mas Exato. Assim, essa parte mais gráfica não é comigo. E então eles é que me ajudaram, e o nome, o David é que deu a ideia tinha que ser alguma coisa ligada ao nome da terra, não é? Exato. Então surgiu porque é engraçado, o mundo é pequeno. O David tinha lá uma colega que tinha estado aqui de férias e foi ela que falou no nome. Uma estrangeira que estava em Barcelona também a Erasmus, não me lembro, não sei qual era a nacionalidade dela, ele já me contou, mas ele é que me disse: mãe, tinha aqui um nome fixe para esse evento. E ficou o Almogrooves, acho que é um nome que pegou e acho que é um nome que tem a ver com o evento, sim. Acho eu. Sim, acho que sim. Então, parabéns por sonharam em fazer qualquer coisa. Sim. E foi sim uma cena que vai ficar. Sim, acho que sim, fica para a posteridade. Exato. Assim as entidades queiram que ele se mantenha ali. Pois. Ali ou noutro sítio, mas pronto. Eu acho que sim, só tem que ser mais divulgado. Porque vocês estavam a trabalhar com a prata da casa e não sei se pode. Sim, não sei se pode. Há muitos constrangimentos. É um local. Às vezes há muita coisa naquele fim de semana e depois as pessoas dividem-se muito. Sandra, mas neste concelho acontece tudo ao mesmo tempo. Nos fins de semana há várias coisas a acontecer em simultâneo. Agosto é assim uma coisa. Sim. Mas também não te esqueças que estamos numa zona de parque natural onde tudo é muito complicado. É verdade. Pois, essa cena muito complicado. Condiciona tudo, não é? Sim, muito complicado. Portanto, não sei se deve crescer mais, se deve manter como está. Não, pelo menos manter o que está, mas vir ser casa cheia. Então, a casa cheia tem sido. Pronto. A casa cheia tem sido. Uns anos, assim, o tempo ajuda, São Pedro. Exatamente. Quando está muito vento é impossível, não é? O que é que gostavas de ter feito que não conseguiste? Ou que gostavas de ter visto transformado aqui que não conseguiste? Olha, gostava de ter a Ecovia terminada, esta rua, a estrada de acesso do cruzamento até ao Almograve, a Rua da Longueira, que precisa urgentemente, que era uma promessa
das últimas, portanto estava no nosso programa eleitoral e que não foi cumprida, nem sequer iniciada, nem sequer o projeto iniciado. Espero que seja agora, porque, demora muito tempo, porque né? aquela rua tem muitas deficiências e as pessoas que ali vivem merecem que aquela rua seja arranjada, requalificada, que tenha qualidade. Quando infelizmente chove pouco, mas quando chove há pessoas que passam de casa só de botas de borracha, porque Poxa. de contrário é difícil. O trânsito também é um caos no verão ali naquela rua, tem que arranjar uma segunda circular para a Longueira, porque há muita coisa que falta aqui. E as coisas demoram tudo muito tempo. Alargar o saneamento básico às casas, às periferias. Algumas têm água, mas não têm esgotos. É complicado ter fossas numa altura destas, não é? Pois é. Estamos no século XXI É. e as fossas eram lá atrás, não era agora. Até há pouco tu dizes até um simples parque para as crianças, estão aqui há 2 anos à espera que o arranjem. Pois, mas a Câmara, pelos vistos, também não tem os recursos infinitos, não é só a Junta, Pois. não é? Exato. Mas pronto, Estou. é só para tentarem perceber um bocadinho que às vezes não é falta de vontade, não é falta Não, de e não há coisas que pedir. não são competência da Junta, por Não são muito que as competência. pessoas falem, era bom que às vezes as pessoas se informassem antes de falar, dizer certas coisas. Eu tenho tido, eu a falar com alguns presidentes, tenho percebido é que às vezes 4 anos dá para fazer muito pouco. Sim, Porque às vezes. mas eu já estou cá há 12 e não fiz grande coisa. Porque às vezes começa-se a falar, a planear uma coisa, depois até vir um projeto, depois até ser aprovado, depois quando é que vem o dinheiro, pronto, isso tudo Mas demora é muito assim, tempo. olha, há uma coisa que eu acho que nós temos que ter, a noção que não conseguimos fazer tudo, que o dinheiro não é infinito e temos que viver. O importante é que nós tentemos fazer todos os dias o melhor, tentemos dar o melhor de nós e que quando vamos para a nossa cama, vamos com a consciência tranquila. Não fiz muito bem, mas fiz o melhor que sabia e o melhor que conseguia. O que é que vai fazer agora? Sem colégio, sem junta, o que é que a Glória agora vai fazer? Agora estás livre. Ainda não, ainda não. Não? Não estou, vais mas estar vou livre ficar. a partir do dia 12 de outubro. Não sei, dia 12 são as eleições, a tomada de posse não sei quando é que é. Só sairei quando depois- o meu sucessor pronto. entrar, né? Ai, eu sou tão burrinha nestas coisas, eu não percebo nada de política. Assim, tu tens que estar lá até o outro tomar posse. Pois, acho que sim. Né? Acho que Isso sim. não deve demorar muito tempo. Não, Mas não, isso nunca demora muito tempo. Não. Depois das eleições até Sim. a tomada de posse. é rápido. É, uma semana Mas vá, pode ser. vamos pensar. O que é que eu vou fazer? Mês de dezembro, mês de Natal, estás livre de tudo. Então, vou. Vou para a Universidade Sénior, não podia ir para a Universidade Júnior, vou para a Universidade Sénior. Olha, há o meu admira, não? Já estive a ver, vou me inscrever em breve. É? É. Vais tirar o curso que não conseguiste tirar? Não, vou tirar um curso. Vou me inscrever em algumas disciplinas que eu acho que podem ser interessantes para mim. Não estou a pensar numa carreira, portanto não vou estar ali a estudar, mas Sei lá. vou fazer coisas que eu possa fazer. Vais começar também a ir a passeios, ir a umas excursões, passear. Pois, se tiver dinheiro para isso, a reforma não vai ser grande com o ordenado que tenho tido. Não é digo isto porque às vezes a gente trabalha a vida toda e dizemos assim, depois quando vier a reforma logo vou passear. E tanto que há muita gente que organiza passeios e excursões e às vezes assim, agora vai a terceira idade. Eu não vejo que uma pessoa esteja com a terceira idade, que uma pessoa o nosso espírito é de jovens, não é? Pois isso. Não é? É um bocado estranho. Não, mas- Se te mexeres bem, tiveres saúde, não é um número na Claro, idade claro, que tu claro. vai definir. Até porque eu hoje estive a ver a Universidade Sénior é para maiores de 50. Portanto, eu estou muito a tempo de ir, não é? Estás a ver? Não é para velhos, 50 anos são jovens. Uma luta tinha 50 anos. Ora, Olha, agora posso ir fazer companhia. já viste? Olha, mais 3 anos posso ir ser tua Já, colega. já 47, Sandra. Tenho 47 já. Pois, O tempo passa, não é só muito para ti, rápido. para mim também. Passa muito Para mim rápido. também tem passado muito rápido. É verdade, é verdade. Não, mas a Universidade Sénior tem ali, estive hoje a ver, tem ali umas disciplinas que eu acho que são muito interessantes e eu acho que... Só que é assim, se tu fores para a Universidade Sénior, tu não és mulher de te ficares e vais ter ideias para fazer se calhar mais alguma coisa. Não sei, primeiro... E é nos tantos agora tenho que ir já estás olha, agora tenho que ir a organizar ajudar em alguma coisa ou voluntariado, uma coisa qualquer. Sim, tu não és mulher de ficar. Quando Então. a gente tem esta natureza, é difícil mudar. Ter muita atividade e de repente ficar Acho que não consigo também. parada é um bocadinho mau, né? Pois é. Sabes que eu, quando vim para a junta e que a minminha mãe tinha falecido e que os filhos tinham ido para a universidade, de repente ter só o colégio era pouco. Um vazio, né? Porque eu todos os dias tinha aquela obrigação de sair para tratar dos pais, estás a ver?
com os miúdos, depois estamos aqui, não temos transporte, temos que ir de carro, a Mil Fontes, aqui e ali, os miúdos para sair é a Mil Fontes, né? Pois. E de repente a pessoa fica assim com tempo a mais. É. E agora se calhar isso vai-me acontecer, mas vai-me saber bem. Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Se não a avó Glória ia ter tempo, mas agora sim, ainda não tem. mas eles vão de chegar. Claro. E eu estou ansiosa por isso. Ouvi meninos. Mas, entretanto, vou ter que organizar a minha casa que está um bocadinho abandalhada. E pronto, há de aparecer alguma coisa para fazer. Sabes, eu tenho sentido muita necessidade de ser dona de casa. Vou falar sério. Porque tenho passado a vida a sair de casa. Pois. E então sinto muita necessidade que a gente às vezes precisa ter um tempo para arrumar gavetas, para destralhar a casa. Sim. É isso que eu quero fazer Para agora. destralhar. Sim. Porque eu acho que ao destralharmos estamos a destralhar a nossa cabeça também. É isso que eu agora Há tenho que muita fazer. coisa que temos que não nos faz falta e que nos carrega memórias às vezes não muito boas. É verdade. E há coisas velhas também nem sempre é bom. É verdade. E há outras coisas que às vezes a nossa casa também não é um museu. Portanto, acho que renovar... Mas sabes, quando tu andas tão ocupada com tanta coisa, vais pondo ali, vais pondo ali, vais pondo ali. E pode ser que um dia, agora quando Sim. isto, a coisa acalmar... Acho que a maior parte das pessoas ter visto e não pediu esse tempo para fazer isso na altura do Covid. Na altura do Covid, muita gente, como foi obrigada a ficar em casa, teve essa situação de poder destralhar, arrumar. Mas eu nunca fiquei em casa no Eu Covid. também não. Trabalhava Por isso- numa escola e fui trabalhar todos e eu os trabalhei dias. o triplo. Nem sequer com cerca sanitária eu pude ficar aqui, Pronto. tive que ir para Mil Fontes. Pois é, portanto, isso. E então acho que às vezes faz falta a gente ter aí uma pausa. Mas Sim. também não pode ser muito longa, né? Sim. Logo Não, fazer coisas. há sempre coisas para fazer. A Glória, gente tem aqui muita coisa, temos O que é que aqui carrega? um mar maravilhoso. ainda te vais dedicar à pesca? Olha, a minha irmã é uma pescadora exímia e está reformada e vai à pesca. É o hobby dela. Ela Que diz que é a engraçado. terapia dela. Então, e sim, estar em contacto com o mar, com água salgada, coisa é maravilhoso. Estás a ver? Isto é por termos nascido ao pé do mar. Muito bem. Glória, o que é que carregas no coração? O que é que eu carrego? Olha, carrego amizade, carinho, amor e pronto, acho que é isso. És feliz? Tenho momentos felizes, acho que haverá pessoas que são felizes. Há momentos de felicidade, mas dizer que sou feliz, tenho momentos felizes. Eu acho que, então eu estou por aí, acho que a vida é um conjunto de momentos felizes. Momentos felizes, Nunca outros menos felizes. Acho que num dia, em 24 horas, não conseguimos estar plenamente felizes, mas também não estamos plenamente infelizes. Pois. Portanto, é momentos. Não, temos E depois que... é filtrar, não é? Claro, tem que ser, tem que Filtrar ser. o que nos faz bem e o que nos Exatamente. faz mal. Tem E que ser. filtrar É preciso com a saber, maturidade que a vida nos vai dando. saber separar as águas, né? Perceber o que é bom, o que é menos bom, o que é que nos faz mais ou menos bem ou menos mal. Às vezes é o menos mal. E o teu marido, como é que ele te acompanhou nesta tua etapa de presidente? O meu marido não me acompanhou muito. É verdade. Mas é assim. Como é que ele se chama? Carlos. Olha, Carlos! O meu marido não tem jeito para ser primeiro-damo. Mas também não proibiu. Pronto, compreendeu e lá foi ele não, Também não é? não proibiu. Pronto, às vezes há coisas que acham muitas ausências, mas temos pena. É necessário, tem que ser. Muitas ausências. É por isso que eu estava a perguntar como é que tinha sido o marido a acompanhar a senhora Presidente, porque eu acho que ele agora finalmente vai pensar, bem, sem o trabalho e sem a política vou tê-la só para mim. Mas olha, lamento, ela vai para a Universidade Sénior, já foi. Não fui, mas vou me inscrever em breve. Já abriram as inscrições, portanto. Queres deixar uma mensagem... como é que se chama aqui os cidadãos do Almograve? Os fregueses do Almograve. É os fregueses? Então, são os fregueses. Não é São- almograverenses? Então, são almogravenses. Até temos o Plantago Almogravenses também. quê? Plantago Almogravenses, nunca ouviste falar. É o quê? É uma planta maravilhosa que a Paula Canha, aquela professora maravilhosa, adoro. fantástica. Sabes que já pensei em fazer uma conversa com ela. Ela é tão querida. Acho toda a que gente ganhas muito com isso. gosta. Por acaso, Acho que ganhas muito se com te isso. dissera que tivesse ideia a semana passada, Então vai, porque vale a pena. pois, Só tens a ganhar Eu por sempre- falar com ela. sempre foi uma das minhas professoras de eleição. Mas ela é uma estudiosa, né? E estudou as nossas dunas e o plantago é uma planta aqui da Plantago. nossa Plantago almogravensis. Almogravense.
Almogravensis. As isto plantas agora têm sempre aqueles nomes tem científicos. lá para trás, latinos e não sei o quê. Pronto. Então, deixa lá uma mensagem aos teus fregueses aqui do Almograve. Que os meus fregueses são os meus amigos. Mas tu disseste que eras fregueses, não é? Sim, isso é como presidente de junta, mas sim. sabes, isto de ser presidente de junta numa terra onde tu és natural, tem a particularidade de conheceres quase toda a gente, só não conheces as pessoas que têm cá a casa de férias, né? Sim. Porque as pessoas que são de cá, tu conheces-las todas. Sim, muito se calhar muitas das vezes chegavam pessoas ao pé e diziam assim: Glória, conheço desde Gaiata, vê lá se me ajudas aqui, eu tenho este problema, tu conheces isto há muito tempo, né? As pessoas, sabes, as pessoas conhecem-me e eu quando me dizem assim, Presidente, eu digo, mas você conhece-me desde sempre, porque é que me chama assim? Chame-me pelo meu nome, por favor, não é? Sim, até é estranho, não é? Não, então, as pessoas toda a vida me conheceram, sempre me trataram por Glória, que jeito me irem tratar por Presidente. Exato. Não faz sentido nenhum. Eu continuo a ser a mesma pessoa. Pois, porque agora vais deixar de ser e vão-te Mas tratar por Glória. pronto, agora estou muito mais rica, aprendi muito. Isto foi um desafio que também nos faz crescer, também nos ajuda a conhecer outras coisas. Sim. Né? E até a conhecer pessoas interessantes, pessoas diferentes, conhecer as e conhecer pessoas, o outro e conhecer a forma de fazer as coisas e às que não vezes sabe, né? e às vezes conhecer o outro lado das pessoas também. Pois. Também tem esse Também pormenor. tiveste das desilusões. Nem por isso. Porque a gente às vezes tem uma ideia das pessoas, nem mas por fica isso. desiludidos. Nem por isso. Não houve assim. Não, no modo geral, correu tudo muito bem. Ou Felizmente. seja, correu tudo também que até os teus discursos. Os meus discursos. Os meus discursos são sempre improvisados. Por isso correu bem. Correu. Tens sido a presidente que fala com o coração. Sim. Falas sim. sempre com o teu sentimento e com Até hoje só ainda escrevi um discurso. Este ano na Assembleia Municipal, como era a minha última Assembleia, o meu último mandato, o líder de bancada do PS achou que tinha que ser eu a escrever o discurso do 25 de Abril. Ok, está bem, pronto. Já que tem que ser, Exato. senão não posso fugir, era assim uma responsabilidade, estar ali em palco a falar para aquela gente toda, então lá tive que escrever o discurso, mas foi a primeira vez que normalmente falo, conforme surge. Às vezes o discurso não é muito bem encadeado, mas olha, vou falando conforme me ocorre, conforme o coração me diz para dizer, para falar, conforme aquilo que sinto. Eu acho que as pessoas precisam de mais gente assim, de verdade. Pois. Porque eu sou mais também do improviso e das coisas falarmos assim, do que tudo muito estudado. Às vezes parece que cria uma distância Sim. entre o eleitor e aquele que foi eleito. Sim, sim. Mas não pode haver aí distâncias nem barreiras. Acho que faz Tem falta que haver proximidade. o lado da proximidade, a parte da empatia, o outro lado mais humano. Sim. Acho que as coisas fazem-se com ações, não é só com palmadinhas nas costas e discursos escritos. Pronto, há muito por aí, não é? Mas não sei, tenho que deixar mensagens à Glória. Sim, mas as tuas dicas são muito importantes e as tuas... Sou eleitora, eu sou uma pessoa, sou uma cidadã e que às vezes vejo coisas que nem sempre me agradam e às vezes são coisas tão simples que podiam ser ratificadas. Mas também há coisas que se resolvem muito rapidamente, com muito boa vontade. Há pessoas que conseguem. Eu também tenho boa experiência. Tenho essa experiência. Coisas muito urgentes que se consideram muito urgentes e que se resolvem num instante. Eu acho que estamos num país onde tem muitos papéis. Pois. É demasiada burocracia. A vida podia ser um bocadinho mais simplificada. E então na coisa pública a coisa complica. Nós com um orçamento de caca, não é? Sim, não é de caca, mas é dinheiro, mas é pequeno, é insuficiente para as necessidades que temos. Estamos sujeitos exatamente aos mesmos procedimentos que uma junta que gera milhões. Não faz sentido. E depois nós ouvimos falar todos os dias que há corrupção, com tantos procedimentos, com tanto escrutínio, como é que é possível? Exatamente. Não é? Mas pronto. Há engenheiros, há engenharias financeiras que conseguem dar a volta à coisa e escapar-se nas entrelinhas. E continuam-se a escapar. Não é? É assim. É isso. Glória,
muito obrigado pela tua boa vontade. Eu é que agradeço, Por Sandra. teres-me aceito aqui o meu convite para esta conversa. Não sabias para o que é que vinha? Pois não. Nem eu. Somos, somos mulheres do improviso. Tu fizeste questão de não me dizer exatamente. Eu também não sabia o que é que ia falar contigo. Pois, então. Queria saber um bocadinho mais de ti. Queria que nós ficássemos com o registro da Glória, porque acho que é uma pessoa que vale a pena e por esta sua Todas etapa. as pessoas valem a pena. Todas valem, mas eu queria ter um teu também, porque daqui, quantas senhoras mais à frente das juntas de freguesia aqui o nosso concelho? Era nos Bicos? Não, Nos não. Bicos e em Lusianos, a Teresa e a Inês. Pronto, e tínhamos-te a ti, mas pronto, aqui a mais próxima de mim és tu. Sim, sim. Depois só temos homens na política, mas houve, olha, faz falta mais mulheres. mas houve um ano em que houve 4 mulheres candidatas a esta freguesia. Foi? Achei estranho, achei estranho que a comunicação social não tivesse investido no programa, porque era uma candidata do PSD, uma do Bloco de Esquerda e uma da CDU. 4 mulheres. Achas que inspiraste outras mulheres a Não querer sei, se não sei. aventurar? Não tenho, não faço ideia, nem tenho essa ambição de ter Inspirado ninguém. Tenho, Este ano são candidatos? Este ano aqui São só homens? são só homens. Eu por acaso não sabia quem era o teu sucessor do teu partido, soube agora no caminho vim pela cara. Até é verdade, me desculpa. Quer dizer, no dia que vai ser esta conversa já sei todos na ponta da língua, mas hoje está a ser gravado, por acaso tinha visto a fotografia do semana, tinha fixado o nome. Mas este para ano há mim, 4. Mas para mim, todos os anos já era normal eu saber que era agora. Pois. Pronto. É uma cara, uma figura que para mim fica marcada, apesar de não ser já era marcada, já estava marcada, não é? Já era. Já estava marcada. Olha, Glória, desejeste o melhor. Obrigada, Sandra. Para ti, para a tua esta nova etapa da tua vida. Obrigada. Gostei de saber um bocadinho mais de ti. Emocionaste, não estavas à espera. Não é difícil, Sandra. Não é difícil. A malta que tem o coração na boca emociona-se com muita facilidade e agradeço-te imenso e desejo-te o melhor. E que sejas a avó Glória perfeita daqui a um tempo, como espero que quiser. Sim. Olha, eu é que te agradeço muito e também te dou os parabéns por seres uma grande mulher. Uma mulher com um M grande e com 3 moças. Isso! E cheia de como é que arranjas tempo para tantos ofícios. Para não ficar com a casa vazia. Sim. Veio outra. Pois. Mas não foi de propósito, quando soube já estava, olha, foi a melhor coisa que aconteceu. Ainda bem. Pronto. Haja saúde, não é? Sim. Só que neste momento estou numa situação diferente. Normalmente os pais da minha idade que já têm os filhos criados, nesta altura, muitas das vezes, aos 50 anos, começam a apostar em sonhos que tinham e que não conseguiram concretizar, que tiveram de deixar para trás, porque tinham que criar os filhos. E neste momento, por acaso sabes que eu gostava de ter sido jornalista, não fui, tenho esta... Ainda vais para a universidade? Ainda vou para a universidade sénior, só por... Não, para a sénior não, mas vais para a universidade. Portanto, estou nesta situação com a TV Zorro e estou a gostar deste projeto que tenho vindo a desenvolver, mas não posso apostar em mim a 100% porque tenho a Evinha muito pequenina que me corta aqui as asas outra vez. Mas, portanto, as coisas só são... As manas agora dão uma ajuda e... Tem a vida delas. Pois, também não pode sacrificá-las, não é? Ser irmãs não são mães, claro. Não pode ser. Portanto, neste momento eu estou ao contrário de supostamente os pais da minha idade. Mas também deve ser uma experiência bem diferente e muito mais tranquila ser mãe agora do que ser mãe na primeira idade em que tu foste. As coisas de outra não é? forma. Deve ter outro sabor. Mas estou mais leoa. Deve ter outro sabor. Estou mais leoa. Então, e a sociedade está muito diferente e eu sei que me vou deparar com muitas coisas que não me agradam e já disse que estou preparada para dar amores na mesa. Bem, muito obrigada. Se não temos conversa, um beijinho. Adeus. Obrigada, Glória. Tudo bom para ti. Muito obrigada. Espero que tenham gostado desta nossa conversa e terem conhecido um pouco mais a Glória. Paz a Deus e para além. Obrigada, Sandra. Nada.